Olá, o TCE na TV está começando e você vai ver nesta edição retrospectiva. Durante o mês de janeiro, você vai continuar revendo as ações do Tribunal de Contas de Sergipe em 2009. E hoje a gente relembra a homenagem do GAC ao Tribunal de Contas pelos serviços prestados à instituição. O reconhecimento das associações de advogados criminalistas ao presidente do TCE, Reinaldo Moura, com o troféu Tobias Barreto. E ainda, baladas, palavras e outonos, a solenidade que marcou a retomada das atividades culturais no TCE, com uma exposição que retratou o talento de 3 poetisas sergipanas. Agora, o TCE na TV. Olá! Durante o mês de janeiro, a gente exibe aqui no TCE na TV a retrospectiva das ações realizadas pelo Tribunal de Contas em 2009. E como foram muitas, a gente selecionou algumas reportagens que mostraram que, além do papel de fiscalização e controle, a Corte de Contas sergipana também tem procurado se aproximar ainda mais da sociedade. Um exemplo disso foi a homenagem que o TCE recebeu pelos serviços prestados ao Grupo de Apoio a Crianças com Câncer. Reveja. O clima foi de descontração para comemorar os 10 anos da instituição. Durante a solenidade realizada no Clube da Petrobras na capital, a diretora do GAC enfatizou os desafios e conquistas no atendimento a mais de 70 crianças. São 10 anos de muitas lutas, né, muitas vitórias também. Eu sempre costumo falar que quando você lida com a vida e com a morte, tem, claro, o trabalho árduo de você superar essa dor, mas também é gratificante porque temos mais de 25 crianças curadas do câncer. Ao longo dos 10 anos de existência, o GAC contou com a ajuda de empresários e órgãos públicos para amenizar as dificuldades enfrentadas pelas crianças durante o tratamento. O Tribunal de Contas do Estado é um parceiro dessa luta diária pela vida. Para o Tribunal de Contas é gratificante apoiar esta entidade que presta serviço relevante às crianças do nosso Estado. Aplausos para Netinho, fazendo parte dessa luta. O cantor baiano Netinho também faz parte do time que joga em prol do GAC. Alegria enorme, uma causa nobre, convidar todas as pessoas, né? Acho que a gente tem que colar mesmo aqui, ajudar no que a gente puder, né? A criançada toda aí que está precisando. Vamos embora, vamos junto. Silvia Vasconcelos conhece de perto a batalha pela vida. O filho dela é uma das crianças assistidas pelo GAC. Ele já tem 2 anos e 6 meses de tratamento e vai fazer 3 anos no controle já. O controle é quando eles passam a não tomar remédio. Sem o GAC a gente não teria conseguido, com certeza não teria. Veja em instantes o acervo cultural encontrado na Biblioteca do Tribunal de Contas do Estado. Mais de 5 milhões de crianças e adolescentes saem todos os dias de casa no Brasil para sustentar a família. Uma triste realidade que precisa ser combatida. A exploração do trabalho infantil é crime. Denuncie. Lugar de criança é na escola. A privação desse direito traz a certeza de um futuro comprometido. Com o trabalho infantil, a infância desaparece. Erradicar o problema é um dever de todos. Faça a sua parte. Apoio. Ao assumir a presidência do Tribunal de Contas do Estado em março de 2009, o conselheiro e comunicador por vocação, Reinaldo Moura, fez questão de ressaltar que a transparência e a aproximação com a sociedade e os meios de comunicação seriam prioridades em sua gestão. E a resposta veio através de reconhecimento. A exemplo da homenagem que Reinaldo Moura recebeu com o troféu, que leva o nome de um dos principais expoentes da história jurídica do país, o sergipano Tobias Barreto.
A homenagem da Associação Brasileira e da Associação Sergipana de Advogados Criminalistas é um reconhecimento aos serviços prestados à população por autoridades e órgãos com serviços prestados ao povo sergipano. Esse evento vem reconhecer e presentear e contemplar aos ganhadores do troféu um reconhecimento da classe dos advogados aos relevantes serviços prestados em prol desta comunidade específica que são os advogados de Sergipe. Entre as autoridades homenageadas com o troféu Tobias Barreto, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Reinaldo Moura, foi representado na solenidade pelo coordenador jurídico do TCE, Marcos Brito. Ele sente-se grato e especialmente honrado ao receber essa homenagem da Acrimese e da Abracrim, principalmente pelo fato de entendermos que essas entidades desempenham um importante papel no sentido de dar concretude a direitos e garantias fundamentais delineadas na Carta Magna. Para o presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Emanuel Castro, a homenagem ao presidente do TCE é uma forma de agradecimento. O Tribunal de Contas foi um parceiro de primeira hora, foi um parceiro que consolidou o apoio através do seu presidente, Reinaldo Moura, dos conselheiros e da participação dos advogados do Tribunal de Contas. Um espaço voltado ao conhecimento e que repousa nas estantes um rico acervo cultural. Esta é a melhor forma de traduzirmos o que representa a Biblioteca do Tribunal de Contas para os servidores da casa. A biblioteca existe desde a implantação do Tribunal de Contas. Fornece informações e aperfeiçoamento aos técnicos e servidores. A biblioteca tem em torno de 1.500 livros e é composta por 3 principais seções. A primeira, de encadernação, estadual, municipal e federal e do próprio Tribunal de Contas. A segunda é composta de periódicos e a terceira são os livros de apoio aos servidores e ao público em geral. Ela serve de apoio, né, no tocante às pesquisas e no tocante à própria fundamentação dos processos. E por isso ela é muito procurada, muito frequentada atualmente por todos os servidores. Revistas de direito, legislação e documentos do Pleno e Câmara fazem parte dos livros, mas o acervo de direito se destaca nas estantes. Área constitucional, penal, administrativa e civil sobressai nas prateleiras. A biblioteca vem crescendo a cada ano. A biblioteca tem procurado inovar, né, melhorar sua tecnologia, melhorar as informações que nós podemos oferecer aos servidores e ao público em geral. Então, no começo dessa gestão, nós primeiramente fizemos um novo layout aqui da biblioteca. Nós modificamos um pouco os setores da distribuição, nós colocamos uma nova sala de leitura para que os servidores se sintam mais à vontade, tenham maior privacidade nas suas pesquisas e temos procurado inovar na tecnologia. Nós estamos começando a implantar o sistema de informatização da biblioteca, que até então era todo feito manualmente, e nós estamos, juntamente com a nova gestão, tentando implementar essa informatização. Veja em instantes, na série de entrevistas do TCE na TV em 2009, você vai rever o bate-papo com o subprocurador do TCE, Eduardo Cortes, sobre os 30 anos de anistia política no Brasil. Sergipe possui uma grande herança histórica e cultural. 2 cidades se destacam por serem verdadeiros museus vivos a céu aberto: São Cristóvão e Laranjeiras. São Cristóvão é a 4ª cidade mais antiga do Brasil e foi também a primeira capital sergipana. Laranjeiras preserva seus antigos casarões, frutos de uma época na qual a cidade, no auge do ciclo canavieiro, foi chamada de Atenas Sergipana. Além do patrimônio material, as 2 cidades históricas também são conhecidas pelo folclore e tradição secular, com seus cantos e contos sobre a história do passado em constante diálogo com o presente. Seguindo por estes caminhos, o turista poderá levar para si mais conhecimento sobre esse pedaço do Brasil. O Tribunal de Contas do Estado apoia a cultura sergipana.
Em 2009, a repórter Patrícia Nunes foi a responsável em conduzir uma série de entrevistas especiais que foi exibida aqui no TCE na TV. Entre as entrevistas mais acessadas em nossa página na internet está a do subprocurador do Tribunal de Contas, Eduardo Cortes. No bate-papo, ele falou sobre os 30 anos da Lei de Anistia Política no Brasil, fase que representou o recomeço de vida para milhares de brasileiros, inclusive para os pais dele. Reveja a entrevista. "30 anos de anistia. Você, como filho do artista plástico João Bosco Hollenberg Cortes, que foi preso na ditadura, o que você pode nos contar sobre aqueles acontecimentos?" Meus pais foram participantes do movimento da Juventude Universitária Católica, né, durante ainda o tempo de estudantes, e com o advento da ditadura eles passaram a clandestinidade, né, eram perseguidos políticos, né, fizeram a opção inicialmente de ir para São Paulo. Você não era nascido ainda? Não, ainda não era nascido, né. Posteriormente eles foram para o interior de Alagoas e Pernambuco, quando tiveram outra experiência de trabalhar como agricultores, como trabalhadores rurais, né, junto à produção de cana-de-açúcar, e foi quando ocorreu a prisão deles, né, eles foram localizados e meus pais, no caso minha mãe, ela conseguiu a liberdade, estava grávida, né, de mim naquele momento, e meu pai ficou preso até 1979. E o que você lembra mais daquela época, assim, da sua infância? Olha, eu era muito pequeno, né, mas eu tenho apenas flashes, né, daqueles momentos de algumas visitas, né, e sei, evidentemente, que foram momentos difíceis, né, não só para meus pais, para minha família, mas para muitos brasileiros, né, e que passaram por situação semelhante também naquele momento. E quando ele foi libertado? Como foi que ficou a história de vocês? Ainda havia a ditadura militar, né, que só depois, com a direta já 84, depois com 88, com a Constituição, é que realmente voltamos à completa normalidade democrática, né, e aí realmente foi um novo recomeçar de vida, né, para poder reorganizar a família, enfim, e poder, né, gradativamente aproveitar os momentos de liberdade, né, tão esperados. Né. Importante, então, comemorar os 30 anos da anistia. Com certeza, né, e atualmente existem, por exemplo, as comissões, a Comissão da Anistia, que funciona em Brasília, que tem realizado caravana nos estados, e teve aqui em Sergipe recentemente, e eu estive presente na sessão, e foi muito interessante ver a história de muitos sergipanos, né, que viveram situações semelhantes, né, de perseguição, né, e podemos dizer que são verdadeiros heróis desconhecidos do povo brasileiro, né, super-heróis, não no sentido não de superpoderes, né, que são pessoas comuns, de carne e osso como todos nós, mas que tiveram a coragem na época de não se conformar com a ditadura, com as restrições, com o arbítrio. Recentemente houve uma exposição com as telas que seu pai pintou durante a época que ele ficou preso. Ela se realizou na Galeria Álvaro Santos, né, foi organizada por minha irmã, Joana, que é jornalista, também de profissão, e a exposição teve como título Coro Esquecido, né, que partia... Por que coro? Porque ela utilizou na exposição, além de textos, né, trabalhos, pinturas de meu pai realizado com a técnica de pirogravura, que é o couro queimado, né? Couro queimado. Então, o couro esquecido faz uma analogia justamente a essas pessoas que na época sacrificaram, não é, a sua carreira profissional, a sua vida, os seus cursos na universidade e se dedicaram, né, de corpo e alma a uma causa maior do povo brasileiro e que hoje muitos deles não são lembrados, né, enfim, vivem no anonimato. Então, a exposição teve um pouco a pretexto de comemorar os 30 anos de anistia, de resgatar um pouco a história dessas pessoas. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a vocês. Baladas, palavras e outonos. Este foi o tema da exposição de trabalhos de poetisas sergipanas que marcou a retomada das atividades no Espaço Cultural do Tribunal de Contas Carlos Aires Brito em 2009. Vale a pena ver de novo. Poeta tem que ser o passo avesso, o grito, o protesto, o pulso, o murro, o mote, o traste, a palavra maldita, o desacerto na próxima tocada.
O lançamento marcou a retomada das atividades no Espaço Cultural Ministro Carlos Aires de Brito, localizado no hall principal do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Com o lançamento do DVD Baladas, Palavras e Outonos, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe retoma suas atividades de promover a cultura e as artes, prestigiando assim os artistas sergipanos, além de servir a sociedade com a extensão de seus serviços institucionais. A opinião pública sabe perfeitamente do nosso objetivo de abrir o tribunal à comunidade. Tanto é papel do tribunal, além da sua atividade normal de fiscalizador da conta pública, também de oferecer em contrapartida momentos como esse à nossa sociedade. Esse gosto que o presidente Reinaldo Moura demonstra em valorizar, sobretudo a literatura e a poesia sergipanas, me fazem muito bem, porque eu sou admirador das poetas que estão sendo homenageadas hoje e era parente, pouca gente sabe em Sergipe desse fato, eu era parente de Núbia Marques. Baladas, Palavras e Outonos é um DVD duplo que foi idealizado como forma de homenagem que as poetisas Giselda Moraes e Carmelita Fontes estão prestando à também poetisa e amiga Núbia Marques, falecida no dia 10 de agosto de 1999. São 10 anos de seu falecimento e nós queríamos fazer alguma coisa digna dela e bonita. O álbum retrata momentos em que as três reaparecem juntas através dos 9 poemas escolhidos e que são interpretados pelos artistas sergipanos Ana Maria Brasil, Joelma Rocha, Rosana Costa, Rose Ribeiro, Tânia Maria, Yara Cunha, Stephanie de Paula, Alessandra Teófilo e Valmir Sandes. A trilha sonora é do compositor Valdemar Bastos Cunhas e é executada pelo pianista Manuel Vieira. Um trabalho que a gente foi junta no começo, está junto agora, infelizmente Núbia foi embora, podia haver até uma terceira união, mas não foi possível. E a gente sempre procurando o mesmo ideal, né? A poesia boa, a poesia bem feita, que diga alguma coisa. Nesse particular, eu acho que Sergipe tem muita gente boa. O DVD duplo Baladas, Palavras e Outonos contém ainda o documentário especial Núbia Marques, que foi realizado pela Peripê TV com direção de Pascoal Mainar Júnior, além de fotos de acervo, telas pintadas pela artista e entrevistas realizadas em diversas épocas. Eu acho que esse trabalho de extensão com relação à cultura, à arte e à preservação da nossa memória, eu acho que dá à instituição uma alma. É um trabalho de resgate, preservação e pesquisa, né, da nossa memória e da nossa história. A vida de Núbia Marques foi para a cultura, então a gente se sente honrado, né? Fiquei muito satisfeita. E é isso, eu acho que a família sempre, a cada ano, luta para que isso sempre aconteça. Que outros eventos se concretizem, trazendo outras mulheres maravilhosas que enchem de orgulho a nossa sociedade, o nosso estado. Ninguém é tão feliz que não sinta dores. Ninguém é tão triste que não viva amores. Esta solidão que nos devassa desassombradamente não é solidão. É constelação. E o TCE na TV termina aqui, mas você pode rever o programa em nossa página na internet. Acesse o site www.tce.se.gov.br. Até a próxima semana.